hoje então a festa de São Bartolomeu, também conhecido como Natanael. É interessante nós vermos Nosso Senhor louvar Bartolomeu, né, dizendo: eis aí um israelita no qual, nas suas palavras, não há mentira alguma. Quando Filipe apresenta São Bartolomeu a Nosso Senhor, eis que Nosso Senhor profere essas palavras. Provavelmente, né, Bartolomeu ou Natanael, também conhecido, né, Bartolomeu como Natanael. Natanael, nome esse entendido como presente, né, de Deus. Ele deveria ter ficado perturbado com essas palavras, né, um louvor do próprio Cristo, né? Poucos foram aqueles que Nosso Senhor, né, louvou. E então, Nosso Senhor, né, louvando a ele, o escolhe como apóstolo, e eis que de fato as suas palavras serão palavras de verdade, porque há de pregar o evangelho e ser um dos maiores missionários do início da igreja. Missões essas que levaram ao martírio, que levaram ao testemunho da fé por Nosso Senhor. Interessante que, através de Bartolomeu, nós ouvimos aquela frase: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa frase é interessante porque nos mostra o fato de que Nosso Senhor Jesus Cristo quis nascer, quis vir ao mundo de uma pequena cidade, dos simples, né, dos pobres, dos pequeninos. Nosso Senhor quis uma vida de humildade. Claro que, sendo Deus, poderia ter nascido num suntuoso castelo, mas veio de uma cidade pequena e desconhecida de Nazaré. E é interessante que Nosso Senhor também diz a Bartolomeu, né, eu te ouvi debaixo da figueira. Essa frase toca profundamente o coração de São Bartolomeu. Eu te vi debaixo da figueira, né? Provavelmente, Bartolomeu ali, né, conversava com Deus. Provavelmente ali devia se questionar se realmente esse homem que veio de Nazaré é o verdadeiro Messias. E com esta palavra de Nosso Senhor, eu te vi debaixo da figueira, provavelmente ali Natanael estava a rezar a Deus. Ele, né, se converte, ele crê, de fato esse deve ser o Messias. Porque ele me ouviu quando eu rezava, né, quando eu conversava, quando eu estava debaixo da figueira. Deus escuta as nossas orações. Deus conhece, Deus sabe tudo aquilo que pedimos e daquilo que necessitamos. Porém, Deus concede tudo aquilo que para nós será proveitoso para a nossa santificação. É claro que precisamos pedir com perseverança, né, se é algo bom, se é algo santo, se eu peço a Deus, né, algo que vai me santificar ou santificar o próximo, eu devo, né, continuar nesses pedidos, porque pedindo eu estou praticando a virtude da esperança. Estou esperando receber de Deus a graça devida. E assim, né, São Bartolomeu vai ser um apóstolo muito presente, vai, né, presenciar de modo especial toda a vida, toda a pregação de Nosso Senhor, vai presenciar a sua paixão, morte, ressurreição. Vai receber o Divino Espírito Santo em Pentecostes e então começa a sua vida de apóstolo. Do que se sabe da vida de São Bartolomeu é que sofreu um terrível martírio, né? Ele, né, teve a sua pele arrancada e morreu decapitado por uma adaga. Na Capela Sistina, né, essa é a tradição na qual se narra uma das tradições que se narra o seu martírio. O interessante é que na Capela Sistina, né, onde é escolhido o Papa, onde se tem os conclaves, ali São Bartolomeu está pintado e numa mão direita ele carrega uma adaga, na esquerda ele carrega a sua pele. Se nós meditarmos, né, sobre a pele é aquilo que reveste o nosso corpo. São Bartolomeu, ele como que se despiu do homem velho, né? São Paulo fala isso. Nós que fomos batizados e que agora seguimos a Cristo, precisamos
nos despir do homem velho, ou seja, do homem pecador, do homem que ainda não havia conhecido a graça de Deus, do homem, ou talvez, de um período de nossa vida em que não estávamos a servir ao Senhor. Então o homem precisa se despir do homem velho. Muitas das nossas paixões, muito do nosso modo de proceder, não é conforme a vontade de Deus. A vontade de Deus é que sejamos santos, é que busquemos as virtudes, porém somos uma obra ainda incompleta, Deus sabe o momento em que vai nos chamar. E no momento do chamado divino, ou seja, da morte, precisamos estar com a nossa obra de santificação terminada. Então a obra de santificação é a busca da perfeição. É conhecer e combater seus vícios, suas dificuldades. É claro que só a graça de Deus é que pode nos fazer santo. Interessante falar, o despir-se do homem velho, porque nosso Senhor fala também no Evangelho da veste nupcial. Para se entrar na grande festa que será o reino dos céus, é necessário estar vestido com a veste nupcial, com a veste que se vai para o grande casamento de Cristo e a igreja. Nosso Senhor é esposo da igreja. Então precisamos estar vestidos com a veste nupcial, que é a graça de Deus. Toda vez que se peca, que se esquece de nosso Senhor e que se escolhe o pecado, é como uma pessoa de veste branca e clara e limpa rolar na lama. Fica marcado ali a sujeira. E é interessante que não será na primeira lavagem que toda a sujeira há de se retirar. Quando uma pessoa suja realmente a roupa, muitas vezes essa roupa fica encardida. Podemos dizer que é algo semelhante à nossa alma. Se vivemos uma vida de pecado, não basta apenas uma confissão para eu me tornar santo no outro dia. Eu vou precisar viver toda uma vida de virtudes, uma procura de perfeição para combater aqueles vícios. Fato é que é mais fácil destruir do que construir, É mais fácil contrair vícios e pecados do que edificar uma virtude sólida. Então precisamos ter cuidado com a veste pela qual nos apresentaremos diante de nosso Senhor. É uma pessoa que suja diariamente as suas vestes, pode sim lavá-la pela confissão, será algo muito bom. Será algo salutar, que irá prover a salvação, mas haverá um purgatório para fazer com que essa veste esteja novamente limpa, novamente purificada. Outro ponto interessante que nós podemos comparar, falando dessa questão da veste, de estar revestido de Cristo, de estar revestido da graça de Deus, uma vez que, literalmente falando, Natanael, São Bartolomeu, foi despido do homem velho, ofereceu um sacrifício por amor a nosso Senhor. Ele morreu pregando o Evangelho. Narram os autores que pregou, sobretudo no Oriente, e chegou até a pregar na Índia. Tão grande era o desejo de espalhar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Narra-se que na Índia foi-lhe encontrada, no lugar do seu martírio, um monumento, e ali havia um Evangelho, uma cópia manuscrita, um pedaço do Evangelho de São Mateus. Provavelmente, aquele que São Bartolomeu pregava, e no qual o seu nome estava ali escrito, Viveu o Evangelho, pregou o Evangelho, no qual o seu nome estava assinalado, e deu a sua vida pelo Evangelho. Pregando o Evangelho, mostrando a verdade de Cristo diante das outras religiões, foi perseguido. Desafiou sacerdotes do paganismo. É interessante, se nós olharmos, que quando a gente fala paganismo, muitas vezes as religiões pagãs, elas veneravam como culto a Deus aquilo que nós temos como pecado da carne. Então tudo aquilo que muitas vezes para nós será pecado grave, como a embriaguez, como os pecados contra a castidade, às vezes os pagãos tinham isso como algo santo, o que provocava uma sociedade totalmente degenerada, Porque os vícios entranhados na sociedade vão cada vez mais
degradando essa sociedade. É interessante nós olharmos o mundo atual, que muitas vezes, né, persegue os pregadores da palavra de Deus, os sacerdotes de Cristo. E tem como que sacerdotes do mundo, né? Hoje há pessoas que buscam, né, pregar justamente os pecados, difundir os pecados, né, e ainda ultrajam aqueles que querem pregar a santidade. Né? Vivem um sacerdócio para o mundo, estão doando a sua vida não para Deus, mas estão dedicando-se com fervor para difundir o pecado. Então nós, que seguimos a nosso Senhor Jesus Cristo, que buscamos e somos conduzidos pela verdade, devemos, né, seguir o exemplo de Bartolomeu. Ele não poupou a sua pele diante de nosso Senhor Jesus Cristo, diante das perseguições, e nós seremos perseguidos. Aquele que, às vezes na sua família, às vezes no seu trabalho, né, às vezes no local onde mora, por mostrar um testemunho de vida cristã, poderá, né, ser acusado de fanático, né, de louco, de viver uma ilusão, será duramente criticado. Mas, né, assim como Bartolomeu, ele colocou, né, ofereceu a sua pele por amor a nosso Senhor, assim também nós. Não devemos ter o medo de pregar o evangelho por amor a nosso Senhor. A perseguição conduziu ele a um sofrimento e ao martírio. Para nós pode ser que não seremos martirizados, mas seremos julgados, né, irão ter-nos como loucos, como tolos, mas não é a coroa do mundo que buscamos. Seguimos aquilo, né, Bartolomeu foi um exemplo daquele que seguiu aquilo que fala São Paulo, completo no meu corpo, aquilo que ainda, né, é de novo, faltou na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nos sofrimentos de Cristo, né? E ele assim, né, doando a sua pele, pôde se revertir do homem novo. Com a morte, seu corpo, né, foi sepultado. Porém, na ressurreição, seu corpo irá ressuscitar de modo glorioso. Porque teve, né, a sua pele arrancada e ali louvava e amava a Deus. Se tivesse renunciado à religião, teria sido poupado dos sofrimentos. Mas pelo contrário, preferiu oferecer os seus sofrimentos a Deus para que nosso Senhor Jesus Cristo fosse glorificado e louvado. Assim entregou depois sua vida a Deus, né, sendo degolado. Derramou o seu sangue, teve a sua pele, né, retirada com a esperança de receber um novo corpo na ressurreição dos mortos no fim dos tempos, quando vier nosso Senhor. Se Nossa Senhora aparece, né, gloriosa, ela que já ressuscitou, já está com seu corpo glorioso no céu, assim também seus filhos, que buscam a vida de santidade, né, terão seu corpo aqui na terra ressuscitados. Se aqui o corpo foi cheio de imperfeições, se aqui o corpo dos homens, né, teve de certo modo a velhice, tiveram, né, às vezes algumas doenças, no céu ressuscitaremos gloriosos. O corpo é um meio pelo qual o homem louva a Deus, né? É claro que o corpo não é o nosso inimigo, né? Um outro erro que a gente pode às vezes cair é achar que o corpo é mal. Não, o corpo é algo criado por Deus. O corpo é o meio pelo qual nós utilizamos para louvar e amar e adorar a nosso Senhor. Terminando, cito o exemplo interessante de alguns, né, poloneses na Segunda Guerra Mundial. Era muito fácil para os soldados nazistas descobrir se aquele que haveria de morrer era de fato um católico. Ele não precisava confessar nem a fé. Bastava, né, despi-lo e olhar os joelhos. Os joelhos calejados dos católicos poloneses demonstravam, né, ali era de certo modo um testemunho da fé. Era algo que não podia esconder, porque o corpo estava de certo modo ali também, marcado pela fé. E assim como muitos santos, sobretudo São Maximiliano Maria Kolbe, pôde também, né, entregar a sua vida por amor a nosso Senhor. Então, exemplo de Bartolomeu, usemos o nosso corpo, a nossa pele, para louvar, amar e adorar a nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. São Bartolomeu, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Credo ionum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et visibilium, et unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt,